Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Tatiana Amaral e este é o Em Construção, o seu podcast sobre temáticas do curso de Engenharia Civil, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. E este é o 37º episódio do Em Construção, no qual iremos falar sobre Indústria 5.0, a tecnologia integrada ao ser humano. Conosco está a professora doutora Elvira Lantelmi, que é engenheira civil pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, doutora em Engenharia e Economia da Construção pelo NORI, URGS, diretora da Ópera Planejamento, Processos e Obras, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Attus, Educação em Passo Fundo, e tem experiência em pesquisa e consultoria nas áreas de planejamento e controle da produção, indicadores de desempenho, treinamento e desenvolvimento gerencial. Tem formação em dinâmicas de grupo pela Sociedade Brasileira de Dinâmicas de Grupo, experiência na coordenação de grupos de aprendizagem em ação, Action Learning Set Advisor, e é associada da Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Além disso, é membro do Global Leadership Forum for Construction Engineering Management. Depois dessa longa apresentação, Elvira, vamos deixar você falar um pouco mais sobre a sua formação e experiência profissional para os nossos ouvintes. Tá bem, Tatiana. Primeiro, obrigada aí pelo convite, né? Não tenho muito a acrescentar, assim, eu acho que fazendo um vínculo com o tema de hoje, né? Eu sempre tive mesmo sendo engenheira civil, sempre tive uma curiosidade bastante grande de olhar para esse lado das pessoas na construção civil, né? Isso me guiou ao longo da minha pesquisa. Também algumas coisas que eu fiz de formação, eu tenho uma certa paixão por isso, né? E eu acho que é bem bom poder falar um pouco aí sobre, dividir um pouco, né, de informações, de conhecimento sobre esse tema. Ótimo. Então, vamos conversar um pouco sobre esse teu universo aí, que de longas datas você vem desenvolvendo pesquisa e publicando diversos trabalhos que são super interessantes. Hoje, cada vez mais, principalmente depois desse período da pandemia, nós observamos mudanças e transformações aceleradas. E nesse cenário aí, nós temos a indústria 5.0, onde as máquinas são aliadas às pessoas e existe uma integração entre pessoas, ferramentas e tecnologia. A novidade da indústria 5.0, comparada à indústria 4.0, ou quinta revolução industrial, é justamente a proposta de colocar um fim na rivalidade entre humanos e tecnologia. A ideia é incentivar a manutenção de uma sociedade em que ambos podem conviver de forma harmônica. A indústria 5.0 dá novos meios de trabalhar e exige novas abordagens cada vez mais eficientes e tecnológicas. Na era das máquinas e da tecnologia, gestores de pessoas não só são necessários, como peças fundamentais na estruturação das empresas, no sentido de reposicionar as tecnologias em benefício do homem, colocando o ser humano no centro da inovação e da transformação tecnológica. Em resumo, a ideia aí é humanizar a transformação digital nas fábricas e, assim, conectar as pessoas às máquinas. Apesar dessa realidade ser incipiente no Brasil, a indústria 5.0 é um caminho sem volta, pois trabalha a favor de um mundo centrado em pessoas e totalmente alinhado aos valores do ESG, né? Environmental, Social e Governance. Nesse sentido, inicialmente, nós gostaríamos que você apresentasse um panorama sobre as pesquisas e os temas relacionados às pessoas no âmbito da construção, dando uma visão das questões relacionadas à saúde, segurança, bem-estar e produtividade, e principalmente sobre as pesquisas ligadas ao reconhecimento do indivíduo com relação às suas necessidades, motivações, forma de pensar e aprender e sua autonomia. Então, Tatiana, eu vou
Antes de responder a sua pergunta, eu acho interessante situar quem nos ouve sobre esse termo indústria 5.0, né? Esse termo, ele surge a partir das reflexões da indústria sobre a questão da sociedade 5.0, né? A sociedade 5.0 foi um termo que o governo japonês propôs no seu plano de desenvolvimento econômico por volta ali de 2016, né? E esse conceito, né, que eles chamam de um conceito de sociedade 5.0, ele surge, primeiro, desse reconhecimento, como você falou, de que a gente está vivendo uma era de transformação digital, né? E destacam três importantes tecnologias, que é a internet das coisas, a robótica e a inteligência artificial, que elas estão cada vez mais incluídas na rotina diária das pessoas, né? Então, esse avanço exponencial da tecnologia, né, o governo reconheceu que, ao lado desse avanço, né, existem graves problemas sociais e ambientais, né, como a desigualdade de riqueza entre as nações, o aquecimento global, a deterioração dos recursos naturais, os conflitos, né, entre pessoas e entre nações. Então, ao lado desse avanço tecnológico, estão surgindo, né, vários problemas sociais, né, e que vão criando uma disparidade entre esse avanço tecnológico e a nossa capacidade de lidar com esses problemas sociais e ambientais, né. O Japão, né, na época da publicação desse documento, destacou, então, dois problemas que eles vêm enfrentando, né, e que são importantes para o contexto daquilo que a gente vai falar hoje. Um é a redução da força de trabalho, em função do envelhecimento da população e da baixa taxa de natalidade no país, uma realidade que também é de outros países, né? E também ao envelhecimento da infraestrutura de saneamento, estradas, ferrovias, né? Então, esses problemas são problemas que impactam o desenvolvimento econômico do país, né? Capital humano e infraestrutura. Então, não tem nada de muito romântico aí na sociedade 5.0, né? Mas é um reconhecimento de que o desenvolvimento econômico do país não pode estar desvinculado de questões sociais e ambientais, né? Um assunto aí que hoje ganha pauta no mundo com a questão do ESG, como você mencionou, né? Então, a ideia da sociedade 5.0, né, é criar uma sociedade centrada no ser humano, né, em que o desenvolvimento tecnológico, econômico, esteja subordinado ou voltado a resolver os problemas sociais e ambientais, né, para que as pessoas possam viver mais tempo com qualidade de vida, né? Tendo uma vida produtiva com qualidade, né? Então, esse é o conceito base, né, que surgiu a indústria 5.0, que aí a Comissão Europeia adotou esse conceito, propondo, então, que a indústria adotasse essa ideia, né, para criar sistemas de manufatura centrados no ser humano, né? E aí, quando a gente já olha para a indústria 5.0, né, a gente vai falar de interação homem-máquina, ou interação homem com a tecnologia, né? E então, no termo indústria 4.0, que as questões de sustentabilidade também aparecem mais fortes. Então, assim, as pesquisas, os debates sobre a indústria 5.0, elas estão muito centradas na tecnologia, e tecnologia com letras maiúsculas, né? Da interação da tecnologia com o homem, né? E não só com o operário, né? Mas também com os gestores e também com o usuário final, né?
Então, é uma visão da indústria 5.0, se a gente olha os textos, muito focada em tecnologia. E o que eu gostaria de trazer hoje para a nossa discussão, nosso debate, é uma visão centrada no ser humano, uma visão centrada nas pessoas, né? Então, vamos olhar a tecnologia sob o ponto de vista das pessoas. Fazendo esse longo preâmbulo, né? Aí eu vou responder a sua pergunta, né, sobre os temas de pesquisa nessa área, né, pessoas na construção. Então, eu queria destacar o trabalho do professor Fidelis Emuzi, né, da África do Sul, né, da Central University of Technology, né, ele é o coordenador do Task Group 59, Pessoas na Construção do CIB. Esse livro se intitula Value in People in Construction, que é um livro bem interessante de ler, uma coletânea de artigos, né? E se a gente olhar essa publicação e outras, né, eu tenho buscado fazer um levantamento dessas pesquisas na área de pessoas na construção, né? Então, a gente vai notar que uma grande parte, a maior parte dessas pesquisas tem foco na questão da saúde e da segurança do trabalho, né? Desde questões normativas, procedimentos de segurança, projeto para segurança, treinamento, e mais recentemente a questão da engenharia de resiliência aplicada à gestão da segurança e saúde no trabalho. Então, essas são pesquisas bem voltadas à gestão de pessoas, né, na construção civil, com foco na segurança. Também existe uma pequena parcela de trabalhos nessa área que dão uma visão para o ser humano, que são as pesquisas sobre bem-estar. Então, aí a gente já vai olhar o trabalho sobre o ponto de vista do operário. Além disso, a outra área que tem bastante artigos, bastante pesquisa, é sobre produtividade, né? Que a gente vai olhar como a mão de obra da construção civil, aliás, o trabalho na construção civil é fortemente baseada no trabalho manual, né? A questão da produtividade acaba buscando trabalhar muito, olhar muito para o trabalho do operário, né? E aí a gente vai olhar só para as pessoas, né, na construção. Estas pesquisas aí vão focar em estudo de tempos e movimentos, ergonomia, as condições de trabalho, né? Tudo isso aí voltado, e também capacitação, treinamento, né? Tudo isso voltado para a melhoria da produtividade, ainda sob um ponto de vista da gestão das pessoas. Então, assim, por mais forte que isso possa parecer, né, essas pesquisas, elas olham as pessoas como recursos gerenciáveis, né? Então, esse é o foco. É a engenharia, nós somos engenheiros, né? A tendência é que a gente olhe para as pessoas sobre esse ponto de vista, né? Aqui eu destaco as pesquisas recentes, né, sobre implantação da Lean Construction, que aí vão trazer, mesmo sob um ponto de vista gerencial, uma visão de colaboração, de participação, de engajamento, bastante importante, né, como um princípio básico para a implantação do Lean, né? Então, entre lá os princípios do Lean Production, está o respeito pelas pessoas, né? E que aí traz também um olhar para o operário, né? Para quem trabalha. E, consequentemente, uma mudança de postura da liderança, né? Que aí é um outro assunto para se conversar, né? Então, essa é a segunda área mais importante. Depois, então, vão emergir algumas pesquisas pontuais, bem espalhadas, assim, né, sobre temas relevantes vinculados à questão de pessoas na construção civil. Uma delas, por exemplo, é a inclusão de mulheres, né? A questão do gênero, da inclusão de mulheres na construção civil, que é um tema bastante importante, em debate na sociedade, de vez em, né? Hoje a gente
olha, tem muita coisa nas mídias, na internet, muitos trabalhos de empresas focadas nessa questão da inclusão das mulheres, né? E na pesquisa, trabalhos assim, bem pontuais. Tá? Um outro tema aí que eu considero bem importante, que aí eu faço um vínculo com a indústria 5.0, é o envelhecimento e a falta de trabalhadores na construção civil que nós estamos vivendo, né? É um tema bem atual, né? O que vem acontecendo é que o trabalhador da construção civil está envelhecendo e está adoecendo, porque é um trabalho que exige muito esforço físico, e a gente não tem jovens, né, para substituí-los, porque o trabalho na construção civil não é atrativo para jovens que nasceram dentro de um ambiente digital, né? É um trabalho manual. Existem até pesquisas já que questionam a nossa dificuldade hoje de fazer coisas com as mãos, né? Porque aí as crianças já nascem apertando os botões dos celulares, dos tablets, né? E aí tem poucas oportunidades de desenvolver a motricidade fina, né? Que então permite que a gente aperte parafusos e lide com coisas desse gênero. Então, esse trabalho na construção civil, ele não é um trabalho atrativo para os jovens, né? Porque ele é um trabalho que exige esforço físico, trabalhar condições de trabalho sujeita a intempéries, né? Que levam a doenças do trabalho, né? Que tem muitos riscos, né? Então, ele não é também um trabalho muito atrativo. Consequentemente, hoje a gente vê um outro problema que vem surgindo, que é a qualificação dos trabalhadores, né? Em decorrência disso, por quê? Porque a aprendizagem do trabalho manual é feita na ação, né? Em que os mais experientes ensinam os novatos, né? E como essa população está envelhecendo, não tem novatos para aprender, a gente vai perdendo esse saber, né? E tendo cada vez mais dificuldade de qualificar essas pessoas, porque não é uma coisa assim que o governo possa aí abrir 1.000 vagas, milhares de vagas para capacitar trabalhadores, primeiro que as pessoas não querem se capacitar, e depois que não é fazendo um curso de 80, 100 horas que você vai aprender a trabalhar na construção civil, exige um período de experiência, às vezes menor ou maior, dependendo da função. Então, a gente está vivendo isso, a indústria também está, e a construção civil, esse apagão de mão de obra, né? E é aí que a tecnologia, né, que a transformação digital surge como uma possível resposta, né, para a gente superar esse desafio da falta de mão de obra e da qualificação de mão de obra. Então, as questões de qualificação, segurança, produtividade, falta de pessoas, né, ganham força nessa perspectiva da indústria 5.0, como uma resposta para esses desafios. Tá? Então, respondendo essa sua primeira pergunta de uma forma bem longa. Não, aí você falando e eu aqui listando, nossa, nós temos que falar sobre resiliência, né? Nós temos que falar sobre a inclusão de mulheres na construção civil, nós temos que falar sobre envelhecimento dessa população, que é algo que é real, nós vivemos isso, né? Em alguns momentos, com a aceleração das construções, principalmente aqui em Goiânia, nós sofremos na pele a falta da mão de obra, né? Escassez, aumentando os valores aí pagos a esses profissionais, né? E uma questão que você apontou também que é extremamente importante, né? O on-the-job training, né? Como eu posso treinar em loco novos funcionários, né? Novas habilidades aí, sendo que nós não estamos encontrando essas novas pessoas, né? E isso é real.
aquela velha história, né? O filho de um pedreiro nem sempre será pedreiro, Sim, né? e às vezes não querem mais, porque vem o pai trabalhando e não querem mais, né? Esse tipo de trabalho. Isso é algo real, né? Que nós estamos vivendo. Então, assim, falando um pouco sobre esse universo aí, vamos falar agora um pouco sobre as particularidades e desafios aí dos trabalhadores da construção civil, né? Quem eles são? Como identificar essas necessidades de requalificação? Como gerenciar essas necessidades? Daí é que ocorre essa. Nós não temos dados, né? Nós não sabemos quem é esse trabalhador, né? Temos hoje assim, até um esforço da Câmara Brasileira da Indústria da Construção de reunir dados, né? Mas são dados estatísticos, né? De emprego, renda, né? Algumas pesquisas qualitativas que eles têm feito pontualmente, quais são as iniciativas que existem para qualificar esse trabalhador, mas a gente não sabe quem é. Talvez pelas dimensões do nosso país, talvez a gente tenha realidades bastante diferentes, né? Então, eu percebo isso como uma lacuna, sabe, Tatiana? A gente não sabe quem é o trabalhador, o que ele quer, o que ele almeja, né? Por que as pessoas não querem de verdade trabalhar na construção civil? O que atrairia, né, as empresas para o setor? Né? A gente não tem informações sobre o nosso trabalhador, o que fica muito difícil também pensar em ações nesse sentido. Né? Então, acho que aí é uma questão bem importante, né, fundamental para a gente poder mudar essa realidade aí, pensando em atrair mais pessoas para a construção civil e qualificar essas pessoas. Também a tecnologia, né, pode ajudar o on-the-job training, né, desde que as pessoas elas consigam ser inseridas nesse contexto, né? Se a gente olhar, né, os trabalhadores da construção civil geralmente têm um menor nível de escolaridade, né? O que torna bastante difícil, talvez, esse letramento digital, né? Então, são pessoas mais velhas, que nasceram no mundo analógico, né? E que precisam se adaptar às tecnologias. A gente diz, mas hoje todo mundo usa celular, mas o celular é uma coisa assim muito fácil, né? Se tornou muito amigável, mas também não sabem usar direito o celular, né? Porque o tal do letramento digital não implica só a gente saber manipular a tecnologia, mas saber manipular com segurança, proteger os seus dados, às vezes questões de programação, de entender o hardware e o software, você precisa saber, né? Assim, eu, por exemplo, de vez em quando já estou assim, filho, vem aqui, me ajuda com o celular, né? Porque eu já não consigo algumas coisas, a gente não tem nem tanta paciência mais, e nem consegue achar tão fácil, né? Que precisa de ajuda. A gente pode olhar, assim, como um exemplo que eu gosto de citar, é a fila do banco no início do mês, né? O caixa eletrônico, que tem uma interface muito amigável, já, né? Letras grandes, tudo fácil, colorido, né? Bem visual, mas se você nota a fila de pessoas, né? E tem pessoas de todas as idades ali, que preferem ajuda do profissional, né, do auxiliar ali do banco, para mexer no seu dinheiro, que é uma coisa bem preciosa, né? Então, a gente vê a dificuldade, e mesmo com uma tecnologia já bastante simplificada, né? E a gente se pergunta assim, tá, robótica, automação, drones, né? Como é que a gente vai inserir isso no canteiro de obras, correndo o risco aí, né, de ter uma maior exclusão de pessoas ainda, né? Ter menos gente ainda capaz de lidar com isso aí. Ou talvez a gente vá atrair esses jovens, né,
que vão trabalhar com os robôs, que vão trabalhar com os tablets, as automações dentro do canteiro de obras. Mas a gente tem que pensar aí, pensando em sociedade 5.0, que quando a gente exclui pessoas do mercado de trabalho, a gente gera um problema social, né? Que tiramos do nosso setor, mas continua como sociedade esse problema. E hoje, se as empresas estão realmente comprometidas, se comprometerem com políticas ESG, né, elas também são responsáveis, né, por esse problema social, né, que não é só, né, não é a empresa põe para fora e acabou, né? Ela contrata só gente nova, exclui os mais velhos, ou os iletrados digitais, né? E está tudo bem, não está tudo bem, né? Não está tudo bem assim. Não, a questão da responsabilidade social também se torna importante para a indústria e para a construção civil. E isso é muito real, né? Nos últimos anos, nós observamos uma aceleração da digitalização e digitização, né, dos dados. E aí existe, sim, essa dificuldade, às vezes, dos gestores ali dentro dos canteiros, mestres, encarregados, de registrar o que de fato está ocorrendo nos canteiros em função da dificuldade, igual você falou, letramento digital, né? Da dificuldade de incluir essas informações dentro desses ambientes virtuais. E das rotinas, né? Porque é uma forma nova de trabalhar, é uma forma diferente de trabalhar, né? De você, com a informação, né? Que você anotava no papel e agora você tem que usar um tablet, fazer essa inserção, né? Dos dados ali. Mudam as rotinas, o processo de trabalho, né? Mudam bastante, né? E isso exige sensibilidade, né, Elvira? Até eu me lembrei de uma fala do Diego Mendes, em episódios anteriores, de uma dificuldade que ele teve, não era nem do entendimento do registro da rotina, era mesmo da mão maior daquele funcionário de entrar com os dados nos campos que ele determinou. Então, assim, isso tudo deve ser observado, né, e adequado para a realidade do usuário, e nem sempre isso é feito. Isso mesmo. E, nesse sentido, quais são os impactos do avanço tecnológico da indústria 5.0 no ambiente e na vida dos trabalhadores? E, principalmente, quais são os efeitos dessa transformação digital na vida dos trabalhadores? Assim, algumas tecnologias, elas vêm sendo apontadas aí como uma resposta para essas questões aí que eu trouxe anteriormente, esses desafios, né? Primeiro, o uso dos robôs, né? A questão da automação, e a gente passar por uma fase, né, que a indústria ainda não conseguiu, que é a industrialização, né, a construção modular, né, que aí pode promover um enriquecimento do trabalho, melhoria de condições de trabalho nos canteiros de obra e a consequente atração de novatos, né, de pessoas jovens para esse trabalho aí mais qualificado, né? Então, esta tem sido a proposta dentro da construção civil, né, para fazer essa mudança, né, para a gente ir para uma... quase ir para uma construção 4.0, mas já pensando nessas questões sociais aí que aparecem. A questão é que as pesquisas avançam muito em relação às tecnologias digitais, né? Mas a gente não consegue acompanhar na prática, né, no setor, esse avanço, né? Essas pesquisas, né, essas mudanças acabam ficando restritas a grandes centros, onde existe pessoas mais qualificadas, né? Existe uma exposição maior, né, um acesso maior a essas novas tecnologias, né? E as grandes empresas, né, acabam fazendo essa mudança primeiro, né?
mas a gente sabe que a grande maioria das empresas de construção civil, elas são empresas pequenas, né? Que não estão nas capitais, né? Não só nas capitais, mas espalhadas por esse Brasilzão aí, né? Então, tem construção civil onde tu imaginar, né? Então, esse acesso a essas tecnologias, ele não é uniforme para todo mundo. Então, a gente vai conviver muito tempo com grandes disparidades, né? Em que essa solução da construção modular, da robotização, não vai chegar para todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito, ao mesmo tempo, né? Sobre o ponto de vista do trabalhador, né? A indústria 5.0, o que ela propõe é que a gente consiga criar maior interação entre os trabalhadores e os robôs e essas tecnologias, para que esses robôs assumam as tarefas repetitivas, né? E os trabalhadores, então, possam assumir tarefas mais criativas, mais gerenciais, né? Mais enriquecidas, né? Aí vem aquilo que a gente estava falando, né? Aí a gente precisa preparar esse trabalhador, né? Para ele lidar, conviver com essa tecnologia, né? Usar essa tecnologia no seu trabalho. Aí a gente já começa a pensar em nível de escolaridade, em idade, em letramento digital, né? Uma série de outras questões que vão aparecendo como desafios ou entraves ao uso dessa tecnologia. Então, não basta eu colocar um tablet na mão do operário que tem o dedo grosso de mexer com cimento, né? Ele não tem, às vezes, nem sensibilidade para essas touch screens, né? E fora, né? A gente ainda tem um canteiro sujo, né? Que as coisas estragam, né? Tem o pó, né? Que deterioram muitas dessas tecnologias que precisam de um ambiente mais limpo também para funcionarem, né? Então, a gente vai olhando, né? Essa realidade ainda sem respostas, né? Mas que são questões aí o que eu acho importante a gente começar a olhar para elas. Porque essa questão social é como assim, né? Eu faço um paralelo. Lá nos anos 90, a gente falava da questão ambiental. Muita gente não acreditava, achava que não ia acontecer, que tudo bem, mas não tem problema, não vai acabar, né? Não acreditava e a gente demorou muito para tomar as ações necessárias e hoje a gente está vendo esses efeitos, né? Muito claramente. E a questão social é a mesma coisa, né? Se a gente não começar a discutir, a debater, a pensar em possíveis soluções, né, a gente vai cair numa catástrofe social, né? Num problema social muito grande para se resolver, com pessoas excluídas, com pessoas doentes, né, com pessoas sem trabalho, ainda em idade produtiva, mas excluídas de um mercado de trabalho, ou sem essa mão de obra, né? Incapaz ainda de poder absorver a tecnologia e sem pessoas para substituir, né? Então, a gente precisa pensar nessas questões sociais também, do impacto que esse avanço tecnológico tem sobre as pessoas, né? Eu chamo a atenção assim, para uma discussão bastante recente sobre a inteligência artificial, né, que surgiu aí com o chat GPT, né, em que um grupo de pessoas, né, colocou esse manifesto que a gente devia parar as pesquisas com inteligência artificial, né, para pensar um pouco nos impactos que isso poderiam trazer, né? E me lembro também, igualmente, da ovelha Dolly, né? Quando se fez a primeira clonagem, que também se teve uma discussão sobre as questões éticas, sobre os limites disso. Aí tem filmes
vários filmes, né, catastróficos, assim, que alertam, né, que fazem a gente pensar sobre os efeitos dessas questões na nossa vida como sociedade, né? E eu acho também que a questão da indústria 5.0, né, do avanço tecnológico, e qual o efeito que isso tem nas pessoas, né, e na sociedade, né, não a pessoa, cada um de nós, mas como sociedade, temas muito importantes para a pesquisa, para o debate, né, e para também se pensar em regras, né, como é que a gente vai fazer isso aí, né, essa transformação. E esse termo, né, esse termo indústria 5.0, que ele traz é exatamente essa discussão, né? Embora, quando a gente olha para artigos da área de engenharia, a gente está bem entusiasmado, né? Com as possibilidades, olhando só para os benefícios, né? Destacando os benefícios, e olhando e listando os possíveis impactos, mas ainda sem saber como lidar com eles. E é uma discussão importante. Acho que só de levantar essas questões, né, trazer à tona, já é um bom começo, né, Elvira? Porque não adianta falar só sobre a necessidade ou os resultados desse avanço tecnológico sem, de fato, destacar o ser humano, né, o aspecto social aí que existe, né? E assim, ó, essa questão das pessoas, né, não é uma questão nova. Eu me lembro de um trabalho da Marta Farah, 1900 e alguma coisa, né, que ela falava também, né, sobre o avanço tecnológico e o impacto sobre o trabalhador, né, que aí na época a gente estava falando de outras tecnologias, né, mas não tecnologias digitais, né, mas ela já se discutia isso. Então, esse não é um tema novo, né? Não é uma coisa recente, mas que, em função do avanço exponencial dessas tecnologias, da forma como elas vêm nos atropelando, né? Se torna mais relevante. Sem dúvida. E qual seria esse perfil do trabalhador mediante os desafios dessa indústria? O que se espera desse trabalhador aí, em termos de características? Pois é, assim, eu acho essa pergunta bem difícil, aí numa pergunta para se responder, né? Porque a gente pode olhar, existe aí, principalmente na área gerencial, muitos perfis, né? Para esse profissional gestor, né? Para os engenheiros, o arquiteto do futuro, o engenheiro do futuro, né? Que ele vai ter que dominar as tecnologias, né? Além de tudo que tem que saber já, né? Porque acho que o conhecimento evoluiu tanto que hoje até quem está fazendo faculdade deve sentir uma dificuldade de se apropriar de tanto conhecimento que já existe, mas que ele tem que subir a escadinha, né? Ele tem que saber lá o básico da dosagem do concreto para também já discutir o nano concreto, o concreto super resistente e a inserção de, né? Então, tem uma gama de conhecimentos muito grandes que eu imagino que deve deixar bastante aflito os engenheiros novos aí, né, de conseguir abraçar tudo isso aí. Mas, então, aí a gente vê muita discussão sobre o perfil do gestor, do engenheiro, né, do arquiteto, mas muito pouca ainda discussão dentro do setor da construção civil sobre esse trabalhador. E essas listas, do meu ponto de vista, são meio mágicas, assim, né? Porque a pessoa que fez a lista talvez não pensou na dificuldade que é o desenvolvimento, né, dessas novas competências, né? Então, se fala muito das soft skills, né? Mas soft skills para trabalhador da construção civil, né? A gente pensa no ambiente de trabalho, nos processos, nas regulamentações, é um trabalho muito regrado, procedimental. Eu tenho normas, eu tenho regras de qualidade, de segurança para seguir.
né? E o trabalho precisa ser feito, ele tem prazo, né? Então, é muito diferente pensar no gestor e nesse trabalhador, né? Na discussão desse perfil, em função de que a gente tem essa discussão, talvez com uma visão futurista, mas uma realidade muito diferente dentro dos canteiros de obra, né? Então, também uma questão importante, né? Entender o quanto que esse trabalhador está preparado, né? Quais seriam essas? Eu, particularmente, nunca passei por nenhum perfil, né, nas minhas buscas aí de como que vai ser o trabalhador da construção do futuro. Eles dizem, ele vai ter que conviver com as máquinas. Ok, né? Acho que isso é uma realidade. Mas como sair de onde estamos para essa nova realidade? Qual é o nosso roadmap, né? Como é que a gente vai sair de onde a gente está para essa nova realidade, né? E aí a gente olha para cursos do Senai, por exemplo, né? Carpinteiro, pedreiro, pintor, né? Instalador, então ainda dentro de uma coisa bem convencional, né? Que a gente está vivendo. Então, ainda temos aí um longo caminho com os nossos operários, né, para essa transformação, com certeza. Acho que você já falou um pouco sobre os riscos, mas acho que vale a pena a gente dar um enfoque aqui nesse momento. Quais seriam os riscos em relação ao desenvolvimento social, intelectual e emocional que essas novas tecnologias podem causar? Porque, por exemplo, dentro desse universo tem a falta de convívio, né? A humanização aí desse ambiente da construção. Me fale um pouco mais sobre isso. Riscos, né? O primeiro risco ali que a gente mencionou, que eu mencionei, é a exclusão, né? A exclusão digital, né? De você, com a inserção de tecnologias, excluir do mercado de trabalho uma quantidade grande de pessoas produtivas, né? Porque você não conseguiu preparar essas pessoas no tempo, né? Porque a gente já deveria ter começado a preparar esse trabalhador para essa nova realidade, né? Então, esse acho que é o primeiro risco, que gera um impacto social importante, né? Aí existem questões assim também de proteção de dados, questões éticas, né? De responsabilidade, né? Legislação trabalhista, por exemplo, né? Que eu acho também a gente não pode pensar num ambiente com robôs em que o trabalho esteja integrado com as mesmas legislação trabalhista que nós temos hoje, né? Porque foram criadas para um contexto específico. Não podemos pensar no canteiro de obras como ele é hoje, né, também diante dessa perspectiva de transformação digital. Né? E não podemos pensar no treinamento dos trabalhadores da mesma forma, né? Então, eu acho que o nosso grande risco como setor é não conseguirmos nos adaptar, né? E a essa mudança e termos ainda, né, uma disparidade ainda maior entre grandes e pequenas empresas que vão gerar, na verdade, o que? Perdas para o usuário final, né? Para o usuário da habitação, para o poder público que contrata obras, né? Acho que esses são os nossos riscos. E acho que se a gente também não tomar algumas ações em função da qualificação dessas pessoas, a gente corre o risco de não ter pessoas para trabalhar, e aí vamos ter muitas coisas para fazer, muitas tecnologias que não tem quem manipule essas coisas, né? E aí a gente acaba tendo lá um canhão para matar mosca, né? Que é muito comum da gente ver, às vezes, dentro das construtoras, né? Que elas
adotam uma nova tecnologia, às vezes não digital, né, mas não treinam os seus trabalhadores, e aí eles dizem que a tecnologia que é ruim, né? Depois a tecnologia é ruim. Aí nós vamos abandonar todo o potencial da tecnologia digital, porque não temos pessoas qualificadas para usar, e vamos continuar empilhando tijolo, fazendo perdas, né, e mantendo esse nosso setor. Acho que o grande risco é a gente não aproveitar esse momento e continuarmos sendo esse setor ainda considerado atrasado, com baixa produtividade, com problemas de qualidade de produto, né, que a gente tem visto. Né? Cabe a nós aproveitarmos essa oportunidade aí que as tecnologias nos trazem. Não que isso seja fácil, né? Mas temos que olhar para as questões das pessoas, com certeza. Você abordou pontos importantes aí, a questão das diferenças, né, diferentes estados, diferentes avanços tecnológicos, o porte das empresas também, que isso interfere diretamente nesses resultados, né, um avanço tecnológico além daquele do que é necessário, de fato, a história do canhão, né, para matar uma mosca é um bom exemplo, e tem uma outra questão, até que eu discuti com uma empresa nessa semana anterior. Nós temos um dashboard sensacional, né, onde eu consegui vencer todo o processo de entrada desses dados, de criação em ambiente virtual dessas informações, e eu me deparo com um dashboard que eu não consigo interpretar, né? Ou ainda, né, que, igual você falou do letramento digital, né, que a equipe gerencial não consegue me subsidiar de informações para concluir algo sobre. E isso é um desafio também, né, ouvir. Sim, sim, porque a gente vai... assim, a tecnologia ela é muito atrativa, né? Ela tem uma promessa grande assim de simplificar o trabalho, né? Não é bem comum a gente ver as empresas de construção se entusiasmarem com determinados aplicativos, né? Nossa, vai resolver tudo aqui, né? Era tudo que eu precisava, mas esquece de que precisa fazer uma mudança de processos e capacitação de pessoas para que a tecnologia traga os resultados que são esperados, né? Então, esses 3 pilares são bem importantes, né? Pessoas, tecnologia e processos, para que juntas elas consigam trazer resultados, né? Então, a gente vai investindo na tecnologia, e se depara com processos ineficientes em que a tecnologia e com pessoas como esse exemplo que tu disse aí, que estão ali com aquele monte de informação, mas não conseguem tomar decisões, melhorar os processos, ser mais eficiente com tudo aquilo que elas têm, né? Acho que esse também é um dos problemas da era da abundância, né, em que a gente vive, né, que a gente tem tanta coisa disponível como nunca teve antes, e a gente não dá conta de aproveitar tudo, né, não dá conta, não. É verdade. Nossa, eu poderia passar um tempo muito maior do que esse destinado aqui a este episódio, né? Mas, assim, a conversa é muito boa, acho que vale a pena a gente voltar e discutir outros pontos que você abriu aí esse olhar. E gostaria de te agradecer, né, pela participação nesse episódio e abrir um espaço para você dar uma mensagem final aos nossos ouvintes. Então, vou fazer uma mensagem bem rápida, né? Que assim, nós somos engenheiros, né? A gente gosta das coisas, de resolver problemas, mas a gente precisa de um olhar para as pessoas, né? A gente precisa com urgência de quem olhe para isso, né? Então, é um convite aí que eu faço para quem está nos ouvindo, que quer pesquisar, que quer estudar, que sente, assim, uma certa simpatia pela questão das pessoas, né? Que olhe para isso, né? Que coloque seu esforço. Também acho que a gente precisa atrair pessoas de outras áreas, né? Da psicologia, da sociologia, da gestão de recursos humanos,
para a construção civil, né? Para olhar para esses problemas desse setor, porque a gente precisa dessas pessoas, né? E eu acho que às vezes a gente não abre muito também para estas pessoas poderem estudar e propor coisas para o nosso contexto também. Né? Então, fica aí um convite. Ótimo. E para quem tiver interesse em saber um pouco mais nessa linha de discussão, mais sobre inovação tecnológica, sobre gestão à vista, alguns conceitos que nós falamos hoje sobre eles, eu gostaria de convidá-los a escutarem o 36º episódio com a arquiteta Fernanda Marisa Pazinato Brandalize, que falou sobre Visual Management Game, que são jogos didáticos como técnicas de ensino. E mais uma vez, obrigada pela participação, e você que nos ouviu até o momento, nos siga nas nossas redes sociais. Aí a principal é @emconstrução.ufg.br, e nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigada e até a próxima. Em Construção, seu podcast número 1 em engenharia civil.